Bom dia, pessoal, que está nos ouvindo aí no canal do Radar da Tecnologia Soja no YouTube. Dentro de 2 minutos, a gente vai iniciar o nosso webinar sobre controle biológico de pragas na cultura da soja. Estou vendo que tem bastante gente já mandando mensagem aqui no chat. Eu vou pedir para vocês, se tiverem algum problema de áudio, de vídeo, manda aqui para a gente que a gente tenta corrigir na hora, tá? Então, dentro de 1 minutinho, eu vou desligar o áudio novamente e a gente vai começar aqui com o doutor Adenei. Tá? Bom, pessoal, bom dia novamente. Estamos aqui em Londrina, na Embrapa Soja, para iniciar o nosso segundo webinar da safra 2018-2019. Hoje eu estou aqui com o pesquisador da área de entomologia, Denei Bueno. Denei, obrigado por comparecer aqui com a gente. Obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos que estão assistindo ao vivo aí no YouTube, aqueles que também seguem a página do Facebook, do Instagram, do Sincobiol 2019, também estiver ao vivo aí, bom dia a todos. A gente vai estar aqui falando um pouquinho, depois ao vivo respondendo perguntas. Isso, então, gente, a gente vai já começar com a apresentação do Dr. Adenei. Ele vai falar sobre controle biológico de pragas na cultura da soja, tema bastante importante aí para a safra que está iniciando. E só para nivelar, nossa programação é o seguinte: nós vamos ter 25 minutos de apresentação com o Adenei. Depois ele vai responder as perguntas que já podem ser encaminhadas durante a palestra aqui no chat, tá? Então ele vai responder. A nossa previsão é ficar aqui com vocês até 9h30. Então, eu vou passar aqui para a Adenei, que vai conduzir agora a apresentação, e a gente volta no final para as perguntas. Compartilhar aqui a tela com vocês. Se vocês tiverem algum problema no compartilhamento, fala também que a gente corrige na hora aqui, tá bom? Legal, obrigado. Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, tá? A gente vai dar, então, início à nossa apresentação, que é falar um pouco sobre o controle biológico no MIP Soja. Aqui embaixo na tela vocês têm meu contato, né? Meu telefone direto da minha sala e meu e-mail, tá? Que fiquem à disposição para enviar mensagens, ligar, para qualquer dúvidas sobre controle biológico, sobre manejo integrado de pragas da cultura da soja em geral. O objetivo dessa apresentação, é lógico que ela é bem rápida, né? Então a gente não vai esgotar os assuntos de controle biológico na soja, mas é só dar uma apimentada um pouco na discussão sobre o uso de parasitoides e baculovírus, que são os dois principais agentes de controle biológico usados na cultura da soja, falando então um pouco sobre como preservar a ação natural desses agentes, né, através de agrotóxicos seletivos, níveis de ação, falar do uso aplicado desses agentes de controle biológico, na liberação deles no ambiente, comentar sobre os grandes desafios que ainda existem para evoluir no controle biológico de pragas da soja, né?
e por isso a importância que a gente tem de eventos científicos, onde esses avanços do conhecimento são discutidos, né? E desses eventos científicos a gente dá o destaque para o Sincobiol 2019, que vai ser realizado de 11 a 15 de agosto de 2019 aqui no Parque Ney Braga, em Londrina, Paraná, e aonde a gente está organizando esse evento aí, recheando ele de uma programação técnica muito especial para discutir o controle biológico de pragas da soja e de doenças, de vários assuntos de forma geral do controle biológico. Nessa apresentação, até por questões de tempo, a gente vai estar falando mais do controle biológico natural e do controle biológico aumentativo na cultura da soja. Existe também o controle biológico clássico, que a gente não pode deixar de esquecer. Tá? E por que falar de controle biológico, pessoal? O controle biológico hoje tem crescido, tem ficado cada vez mais um mercado muito interessante. Se a gente olhar nesses gráficos, né, em 2016, no mundo, se comercializava em controle biológico próximo de 3,4 bilhões de dólares. Né? A previsão para 2021 é chegar em 7 bilhões e meio de dólares comercializados no mundo com controle biológico. Então é um mercado bastante interessante. Entretanto, apesar desse potencial grande, né, enorme, 7 bilhões de dólares no mundo, se a gente comparar nessa barra à esquerda do mercado global de defensivos, a gente está falando de 70 bilhões de dólares, mais de 70 bilhões de dólares em 2021. Então, apesar dos números, dos prognósticos, do crescimento do controle biológico ser grande, se espera crescer, se tem um potencial para crescer ainda muito mais se a gente pegar o mercado global de defensivos agrícolas de forma geral. No Brasil, né, tem crescido também bastante, né? 2018, aproximadamente aí 137 milhões de dólares, né? Se espera em 2021 chegar a 237 milhões. Tá? Então é um mercado bastante interessante, que tem atraído cada vez mais número de empresas e tem crescido em todo o mundo, inclusive no Brasil, como os dados mostram. Né? Então, por isso que é importante discutir essa nova ferramenta que vem se fortalecendo cada vez mais no manejo integrado de pragas de forma geral. Quando se pensa na importância do controle biológico, essa é uma figura clássica do manejo integrado de pragas, né? A gente pode ver que o controle biológico ela é base do manejo, como está destacado aqui embaixo. O controle biológico natural é um dos agentes de mortalidade natural no agroecossistema, mas no controle biológico, no caso o aumentativo, também é uma ferramenta que pode ser aplicada pelo agricultor, como é um inseticida, como são as plantas geneticamente modificadas. Né? Então, realmente, o controle biológico é importante, vem se firmando com grande importância no controle biológico da soja, né, de pragas da soja. Aqui pegando o exemplo da importância desses agentes, de preservar esses agentes, se a gente pegar, por exemplo, o Geócris tem uma capacidade de consumir 9 ovos de anticárcia por dia. Né? O Nabis consome 21 ovos, 3,2 lagartas de anticárcia por dia. A tricograma que é uma vespinha extremamente pequena, quase impossível de ver ao olho nu, né? Mede em cerca de 0,5 milímetro. Uma fêmea de tricograma parasita em torno de 40, 50 ovos de falsa medideira ou lagarta da soja. Né? Então, preservar esses agentes de controle biológico significa, preservar um tricograma significa ter 40 lagartas a menos. A mesma coisa para o Geócris, 9 lagartas a menos por dia que você tem, devido à grande capacidade de consumo. Então, esses agentes de controle biológico, a gente não vê no campo, quase. Eles são insetos extremamente pequenos, mas eles estão lá trabalhando, são de grande importância, e esses números que estão aqui
nesse slide, que vai ficar inclusive disponível no YouTube, ilustram bastante a importância da preservação desses inimigos naturais no campo. Tá? E como que a gente preserva esses inimigos naturais no campo? Em primeiro lugar, usando inseticidas seletivos, né? É importante, quando dá para se usar, dar preferência para aqueles inseticidas mais seletivos. Então, você vai fazer um controle de lagartas, ao invés de aplicar um inseticida, às vezes um piretroide, que é mais agressivo, você pode aplicar um regulador de crescimento de inseto, aqueles produtos chamados como fisiológicos. Eles vão ser mais seletivos e vão impactar mais, vão preservar mais esses inimigos naturais. Entretanto, mesmo inseticidas seletivos, eles causam um pouco de impacto. Por isso que é importante sempre usar inseticida, independente dele ser seletivo ou não, apenas quando necessário. E quando que é necessário? Quando atingir o nível de ação, né? Para as pragas, e para cada praga eu tenho um determinado nível de ação. A gente vai estar detalhando esses níveis de ação nos próximos webinários, quando falar de controle de pragas no vegetativo, controle de pragas no reprodutivo. O Hugo vai estar passando depois, no final dessa apresentação, a programação dos próximos webinários. A gente quer avançar nisso, tá? Mas a ideia é usar inseticida quando necessário, usar os níveis de ação e sempre dar preferência para inseticidas mais seletivos, tá? Quando for aplicar. Falando um pouco agora do uso aplicado desses agentes de controle biológico, a gente vai falar dos parasitoides de ovos e do baculovírus, que são os dois grupos aí principais hoje usados na cultura da soja. Tá? O principal desafio que a gente tem hoje de usar parasitoide de ovos na cultura da soja é que existe um pouco número ainda de produtos devidamente registrados e disponíveis para uso. Aqui, se a gente pegar o número de agentes de controle biológico que estão registrados hoje no país, a gente tem 102 produtos comerciais, né? Um pouco mais, porque já registrou alguns depois dessa data que eu consultei, que foi dia 30/7. Mas quando se pensa em parasitoide de ovos, que se usa na cultura da soja, eu tenho apenas o Trichogramma preciosum registrado. Tá? O Telenomus podisium deve ser o próximo a estar sendo registrado, já está em processo de registro, mas hoje eu só tenho o Trichogramma e tenho 3 marcas comerciais sendo comercializadas. Né? Então, o grande desafio ainda é aumentar o portfólio de controle biológico. Está aí um grande mercado para as empresas já existentes, é lógico, e para novas empresas se posicionarem no mercado, porque o mercado é grande e a disponibilidade de produtos ainda é pequena, infelizmente. E o pior, a maioria dessas empresas, né, ainda estão concentradas principalmente aqui em São Paulo, na região sudeste. Né? Se a gente pegar 67% das plantas de controle biológico hoje registradas no país estão em São Paulo. Tá? Do Trichogramma, eu tenho uma planta em Uberlândia, 3 em Piracicaba, uma em Araras, né? Então, São Paulo e Minas Gerais aqui. Tá? E eu preciso distribuir esses agentes de controle biológico para onde se cultiva a soja, que é em todo o país. Então, hoje, o transporte desses agentes que são vivos, mandar um Trichogramma aqui de São Paulo e fazer ele chegar vivo, em boas condições, lá no Mato Grosso, em todas as regiões do país onde se cultiva a soja, é um grande desafio. Né? Por isso, até o mercado está aberto para novas empresas se instalarem nas outras regiões do país, né, para que essas plantas estejam mais bem distribuídas no mapa num futuro próximo aí. Tá? O potencial do Trichogramma é incrível, né? Como eu disse anteriormente já, uma fêmea parasita em torno de 40, variando um pouco em relação à temperatura, mas em torno de 40, 50 ovos, tanto da falsa medideira,
quanto da lagarta da soja, né? Então, um inseto aí que vive em torno de 10 a 7, 10 dias na lavoura parasitando. Então, eu preciso agora, o desafio é colocar esse agente lá no campo, de forma para que ele expresse esse potencial lá e consiga ter seus 40, 50 ovos parasitados durante a vida de cada fêmea de parasitoide liberada. O Telenomus podise, que é um agente de controle biológico ainda não registrado, tá, mas em fase de registro, tá, tem um potencial ainda talvez maior se comparado com o tricograma. Uma fêmea vai parasitar em torno de 90, 100 ovos, né, de percevejo, tá? E ele é um inseto que vive mais no campo, tá? Qual a gente pode ver aqui, ele vai viver em torno de 20 dias para ter 80% do parasitismo, aqui na temperatura de 20 graus, aqui na temperatura de 25. E o Telenomus podise, ele parasita ovos de 24, 48, 72 e